It's amazing to be with you Realmente tonight, maravilhoso estar com vocês to worship the Lord together, e adorar o Senhor juntos to see the love among you, e ver o amor entre vocês the unity, e a unidade the purpose, e o propósito. to feel the presence of the Lord. Nós sentimos realmente a presença do Senhor. So I saw a brother reading the Bible today, Eu vi um irmão lendo a Bíblia hoje and I asked, "What are you reading?" e eu perguntei a ele: o que você está lendo? He said, "I'm reading Psalm 133." Eu estou lendo o Salmo 133. And I think, what could be better to read Eu pensei o que seria melhor de ler on num a dia day, como hoje. on a day like this? Num dia como hoje. How good Quão and bom pleasant it is e qual abençoado é que os irmãos, when brothers live together quando os in irmãos unity. vivem juntos em unidade. It's like the oil, É como o óleo, the precious oil o precioso óleo on the head of the high priest, na cabeça do sumo sacerdote, running down e está descendo to the beard, descendo pela barba down on the whole e body. também descendo por todo o corpo. It's like dew É from Hermon igual orvalho, falling on Mount Zion. e está ali sobre o monte de Sião, For there porque lá God commanded the blessing. o Senhor ordena a sua bênção. In that fellowship, E naquela comunhão, God commanded the blessing na comunhão, o Senhor, na verdade, ordena a bênção forever. para sempre. Brothers, please keep this unity. Irmãos, por favor, guarde essa comunhão, essa unidade que vocês têm. Keep this love, Vocês precisam permanecer e guardar esse amor, because with this unity, porque com essa unidade que vocês têm, anything will be possible for you. todas as coisas podem ser possíveis para com vocês. May the Lord multiply you 1,000 times. Que o Senhor multiplique vocês 1000 vezes And bless you as He has promised. e abençoe vocês conforme Ele prometeu. May your love and your unity spread all over the planet. Que o seu amor e a sua unidade seja espalhado por todo o planeta Terra. Oh, Em nome de Jesus. Que tarabachatarabacatarabacá. 1,000 times is too little. yeah, exactly. I was thinking about it. Eu realmente estava pensando exatamente nisso. I just quoted the Bible. Eu somente quis cotar a Bíblia. Deuteronomy 1:11. Eu queria Deuteronômio capítulo 11. I don't think I'm going to say much tonight. Eu acho que eu não vou falar muito hoje à noite. I just enjoy being with you, Eu estou realmente me alegrando em estar com vocês. enjoying the presence. Eu estou me alegrando com a presença. But if I have any authority in this place right now, E se eu tenho alguma autoridade nesse lugar agora, I want to say that if you sit here with a prophetic word, please come and release it. se você tem aí onde você está sentado uma palavra profética, eu quero te convidar para vir aqui adiante e você tem que liberar essa palavra profética. Just be quick, but just come Mas você tem que ser rápido, tem que ser pequenas palavras. and share what God laid on your heart. E então compartilhe o que o Senhor Deus compartilhou no seu coração. Where are the prophets from yesterday? Cadê os profetas de ontem? Come on, be quick Seja rápido. and release it. O Senhor me deu uma visão e uma direção no começo aqui, e o Espírito Santo me dizia que Jesus está aqui nesses dias com a água e a toalha, mas
Ele não está lavando simplesmente os nossos pés, pois os nossos pés não estão sujos como os pés dos discípulos estavam. Ele está aqui limpando e desembaçando a nossa visão. Com a água e a toalha desembaçando a nossa visão, para nós enxergarmos melhor a grandeza de quem Ele é. Os nossos olhos estão embaçados. Existe muita informação, muita distração, muito medo, muita ansiedade. Mas o Senhor Jesus está aqui desembaçando os nossos olhos para nós olharmos para Ele. Uma coisa é necessária, passar tempo olhando para Jesus. Escolham a melhor parte. Em nome de Jesus. That's the word of the Lord. Essa é uma We receive palavra de Deus e nós recebemos. Jesus, cleanse our eyes O Senhor limpa os nossos olhos so we can see clearly. para que nós podemos ver bem claramente. Na mesma direção, irmãos, o Senhor me deu uma palavra de que Ele estava abrindo os céus aqui neste lugar, da mesma forma que Elias e Eliseu viram os cavalos de fogo, as carruagens de fogo e o céu se abrindo, eles também estavam fazendo isso nesses dias aqui conosco. E também estava manifestando sua glória entre nós nesses dias. O irmão orou em línguas aqui e eu orei por interpretação e o Senhor trouxe isso no meu espírito. Amen. You receive it. Aleluia. O Senhor estava queimando meu coração em Tiago 1, 19, né? Mas vou falar do 22 aqui. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. O Senhor está chamando nós, nesses dias, a não sermos passivos, mas serem homens que recebem da palavra e praticam no mesmo dia. Não é para amanhã, não é para o ano que vem, mas é hoje, é no dia de hoje. Essa palavra é para mim, amém? Para todos nós também. Amen. Amém. So we are looking into the mirror of God, Nós estamos olhando então no espelho de Deus and we see who we are, e nós vemos quem nós somos. and we are going to walk from here E nós vamos andar daqui para fora remembering that. lembrando isso. Amen. Amém. O Senhor me deu uma visão de uma esteira rolante indo em direção ao céu. A esteira era diferente do aeroporto porque era bem larga e não tinha o apoio de mão. E o Senhor me explicou por que não tinha o apoio. Nós nos apoiamos uns nos outros. Muitas vidas, muitos homens, muitas pessoas estão nessa esteira rolante, indo em direção ao céu. Confirmando o que os irmãos falaram aí, hoje à tarde o Senhor me falou sobre o colírio. E o colírio do céu, né? Colírio que abre a nossa visão, colírio esse que faz cada um aqui enxergar Jesus na vida uns dos outros, através dessa unidade, pela palavra e pela revelação do Senhor. O Senhor me disse que a nossa masculinidade não está na masculinidade do mundo, no padrão grosseiro e ríspido do mundo. Quando o irmão Knut falou que o nosso amor cresça e alcance todo mundo, lembrei da palavra que diz que o amor entre nós faça com que Cristo seja conhecido em todo o mundo.
A gente está aqui em Porto Alegre, e num lugar onde o estereótipo do homem machão, brutão, da bombacha, e não é nisso que está a masculinidade. A masculinidade está em Cristo. E não está na inversão de papéis desse homem hoje da sociedade, que mais se assemelha a uma mulher, mas também há beleza em Cristo, no abraço, num toque, em dizer as verdades como nós estamos dizendo aqui e ouvindo do Senhor, verdades fortes que vêm da parte de Deus, mas também equilibradas com amor, com toque, com carinho. Esse texto já foi lido aqui, eu quero repeti-lo. 1 João, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos. Vê que está falando aqui de ver, né? Que eu vejo, nós vimos com os nossos próprios olhos, contemplamos, nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho. E aqui diz que nós vimos, de novo, está falando sobre o que o Espírito Santo está nos falando esses dias de ver. O que você vê? E o que nós vemos, então nós anunciamos a vocês. A vida eterna que estava no Pai, e nos foi manifestada. E o que vimos, de novo, o que vimos, ver, e o que ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão, koinonia conosco. Nossa koinonia, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O Senhor quer nos abrir os olhos para vê-lo. Moisés disse que era um homem que via o Senhor face a face. Esse não é um privilégio do Moisés. Está aberto para nós também. O Senhor quer nos abrir essa porta, e Hebreus fala que esse caminho está aberto. Pelo sangue de Jesus está aberto o caminho para entrar no Santo do Santo e contemplar face a face o Pai. Contemplar Jesus, ver Jesus. E estar tendo uma contemplação também do Espírito Santo. Ele nos chama uma comunhão face a face. Amém. Amém. O Senhor falou muito hoje de manhã, quando eu estava orando por alguns irmãos. João 12, 26, que diz assim: se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Durante a semana, Deus tinha me dado uma palavra que o Senhor nos leva por lugares espaçosos. E eu estava perguntando para o Senhor o que é um lugar espaçoso, né? E hoje de manhã o Senhor me falou esse texto, e enquanto eu orava, eu via muitos de nós presos, apertados, num lugar muito restrito, né, muito limitado, e via ao mesmo tempo o Senhor Jesus entrando à frente, e sabe como um lavrador vai com o arado abrindo a terra assim? Parece que Jesus estava indo, abrindo, e nos pegando pela mão, e nos tirando daquele lugar apertado e abrindo um lugar espaçoso. E aí o Senhor falou que lugar espaçoso é aquele lugar onde o Senhor está, Ele está indo e nós seguindo Ele. Então Ele vai abrindo os caminhos, e esse é o lugar espaçoso. O Senhor me deu uma palavra em Ezequiel 47, diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente,
e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos ombros. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. O Senhor mostrou, queridos, que Ele quer nos levar a profundidades maiores do que nós já experimentamos. Que nós não podemos nos acomodar com uma medida de graça que já alcançamos. Deus tem mais pela frente, irmãos. E uma das coisas que nos levam adiante na profundidade é contemplar ao Senhor. E as distrações são as coisas que nos levam a nos acomodar. Irmãos, as águas têm subido nesses dias. Mas o alvo de Deus é o rio. Não é águas nos tornozelos, joelhos ou lombos. Ele quer que esse rio inunde de tal maneira que nós já não temos controle nenhum. O Espírito tenha tudo de nós. So, brothers, which direction is the river going? Então, meus irmãos, eu pergunto qual é a direção que esse rio está te levando? Para onde o rio está indo? Which direction is the river going? Qual é a direção que o rio está indo? What does it say in the text? O que fala aí em Ezequiel capítulo 47? Going to the east. Está indo para o oriente. What is the east in the Bible? E o que significa, na verdade, o oriente na Bíblia? Remember in the beginning, Você lembra no começo, after Adam and Eve falling in sin, depois que Adão e Eva caíram em pecado, they were thrown out. And where did they go? eles foram expulsos do jardim e para onde eles foram? They went east. Eles foram para o oriente. And then they went further east. E aí eles foram ainda mais para o oriente. East is where the people who are far away from the Lord is. Oriente é, na verdade, aonde as pessoas que fugiram de Deus e estão afastadas de Deus, que estão localizadas. This is where the river is taking us. É aonde o rio está nos levando. Amen. Aleluia. Evangelho de Marcos, If you capítulo... didn't understand that, I will just add one sentence. God sends us to those who are far from Him, so we can give them the living water. We can give them life. O Senhor nos leva a essas pessoas que estão bem longe de Deus, para que nós possamos ir e levar água viva para essas pessoas. And bring restoration. E nós podemos levar restauração. Amen. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 8, relata a cura do Senhor a um cego, aplicando saliva e impondo as mãos sobre ele. E ele recobrou a vista, mas enxergava os homens como árvores andando. E o Senhor nos diz que nesses dias Ele está tocando novamente em nós, para que possamos ver os homens como eles são. Aleluia. Êxodo capítulo 25 fala sobre Moisés. O Senhor pede para Moisés para que o povo de Israel traga ofertas para o tabernáculo. No verso 6 ele fala assim: azeite para a iluminação, especiaria para o óleo da unção e para o incenso aromático. Eu orei com alguns irmãos e repetidamente vinha no meu coração o óleo.
E o óleo aqui no tabernáculo tem dois aspectos. Um aspecto é para iluminação. O outro aspecto é para o aroma do incenso. E eu creio que Deus tem derramado óleo sobre nós, para que você seja luz aonde que você está, para que você seja luz sem falar. O Senhor está polindo o teu brilho nesses dias, para que você seja verdadeiramente luz no mundo. E que você seja, e que nós sejamos o bom cheiro de Cristo aonde formos. Que a nossa vida, as nossas atitudes possam ser cheias do óleo de Deus. Você pode repetir para a pessoa que está do teu lado: seja azeite de iluminação, seja azeite de bom cheiro, de aroma de Deus, aonde você andar. Jesus, nós queremos ser luz neste mundo, Senhor. Nós queremos ser o bom cheiro de Cristo, Senhor, nessa era e nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Just wait a little moment, because Vem aqui. I just think we need to stop a little bit with the story in Mark 8. Eu acho que, na verdade, nós devemos parar aqui um pouquinho e nós vamos abrir em Marcos capítulo 8. Yeah, you don't need to go. You can... Não, vocês não precisam ir, vocês podem ficar ali de prontidão, ali, tranquilos. Just wait for a couple of minutes. Só espera aí mais ou menos 2 minutos. But I just sensed that the word that our brother, the worship leader, what's his name? Daniel. Daniel, what he was sharing. Eu acho que aquilo que Daniel veio aqui e compartilhou conosco. That Jesus healed a man. O Senhor curou o cego. But he still didn't see clearly. E ainda o homem não estava vendo claramente. He saw men like trees walking around. Ele viu homens, na verdade, as pessoas andando como árvores. Dangerous man. É um homem muito perigoso. I hope he didn't have a motor saw. Eu espero que não tinha, na verdade, uma motosserra. Very dangerous to look at people like trees. É muito perigoso olhar as pessoas como árvores. So Jesus put his hands on his eyes again. E o Senhor então novamente pôs as suas mãos sobre os olhos daquele homem. And made him look up. E fez com que ele olhasse novamente. And he was restored and saw everything clearly. E ele foi restaurado e viu todas as coisas claramente. Jesus touched our eyes again. O Senhor Jesus toca os nossos olhos novamente. So we see clearly. Para que nós possamos ver claramente, Senhor. Amen. Amém. Come on, brothers. Pode vir, meus irmãos. Amados, queria ler Judas 3, versículo 3, né? Diz assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi por todas, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Queridos, esses dias o Senhor me deu uma visão sobre um exército muito bem armado, pronto, atacando jovens, adolescentes que seriam pastores. E aquilo ali eu comecei a orar, porque eu tenho filhos nessa idade. E o Senhor me falou: não esquece de cada dia revisar a armadura de Deus, de Efésios 6. Porque às vezes nós estamos com alguns utensílios, mas falta alguns, a gente não está totalmente, pronto para essa batalha. Mas nós, como discípulos de Jesus, precisamos fazer isso que
Aqui está escrito em Judas, batalhando diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém. Yes, that was the word of the Lord. É, exatamente, isso é uma palavra de Deus. Amen, brothers. Amém, irmãos? We need to fight Nós precisamos guerrear, for the faith once and for all given to us, batalhar pela fé que foi nos entregue, and especially for the young generation. e especialmente para a geração jovem. Pass it on to them. Vocês precisam passar para a próxima geração. Make sure they get rooted into that truth. Vocês precisam ter certeza que eles estão arraizados na verdade. Is there a youth conference coming up? E tem alguma conferência de jovens que vai acontecer agora, né? Next week? É, 2 weeks? daqui 2 semanas. Brothers, could we take a couple of minutes just to pray for that conference? Vamos ter um momento de orar por esses jovens, essa conferência? I have been talking with Samir and Jonathan, and I said I have the feeling that there will be an outpouring of the Holy Spirit on that camp. Eu estava falando com o Jonathan e com o Samir, e eu tenho um sentimento no meu coração que realmente vai ter um grande derramar do Espírito Santo naqueles dias, naquela conferência. Yeah. Maybe a couple of brothers could come and lead us in prayer for the conference. Talvez dois irmãos poderiam vir aqui e nos direcionar em oração por essa conferência. Yeah, let's pray for that conference. Vamos orar por essa Let's conferência. stand up, all of you. Nick. Let's stand up. Oh, vamos ficar em pé, irmãos. Amém. 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 Como um só homem nós nos levantamos, como um pelotão que segue a Ti, Jesus. Nós nos levantamos em unidade para marchar nessa noite, para marchar em favor dos jovens que vão estar aqui daqui a 2 semanas. Nesse mesmo lugar onde nós temos sido abençoados, eles vão estar. Se assim Tu permitir, e nós colocamos a vida de cada um dos mais de 300 jovens inscritos, de diferentes cidades, inclusive localidades que aqui estão, os seus jovens também aqui estarão. E nós juntos marchamos, pedindo, Senhor Deus, que esses dias aqui na chácara sejam dias onde os corações sejam ainda mais conquistados. Sejam dias onde a paixão por Ti seja renovada, onde os olhos espirituais sejam abertos para contemplar a Ti, Jesus. Oh, Jesus, uma visão Tua muda uma vida. E eu Te imploro, dá a esses jovens um vislumbre da Tua glória, para que eles não venham a mais um retiro, mas para que eles tenham um encontro contigo, e eles voltem para suas casas, para os seus bairros, eles voltem para suas cidades, não mais os mesmos, mas incendiados por aqueles que viram a Jesus, em nome de Jesus. Sim, Senhor, nós concordamos aqui com esse clamor. Senhor Jesus, Tu és o cabeça da igreja, Senhor, e Tu disseste que Tu edificarias a Tua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Tu tens autoridade, Senhor, para edificar, para construir, para fortalecer, Senhor, para arraigar, Senhor, concordando com essa palavra, essa nova geração, Senhor, que é parte da Tua igreja, Senhor. Senhor, Te pedimos, Senhor, que nesses dias Tu nos leve até essas águas desse rio que nos cubram completamente, que cubram e levem esses jovens, Senhor, para alcançarem com águas vivas, Senhor, uma geração inteira que está necessitada e sedenta, Senhor. Prepara, Senhor, essa geração. Prepara-os para a guerra, Senhor. Arma-os, Senhor, com os Teus recursos, Senhor.
com a tua armadura, Senhor, para que estejam preparados, Senhor, para essa guerra, firmados na verdade, Senhor. O Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo e nós desfazemos toda a oposição e toda a intenção do diabo contra essa geração, contra os filhos desses que estão aqui presentes, contra os nossos pequeninos, em nome de Jesus. Desfazemos toda a confusão, todo o relativismo, em nome de Jesus, toda a mentira que tem se levantado, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus nessa geração. E nós nos posicionamos resistindo a Satanás em nome de Jesus e profetizamos aqui vidas arraigadas na verdade, em nome de Jesus. I had a vision just now Eu tive uma visão agora where I saw this big group of young people. Eu vi então um grupo de jovens, um grande grupo de jovens. And I saw a kind of spotlight on some heads. Então eu vi luzes em algumas cabeças. There were about 10 of them. E tinha mais ou menos 10 deles. That the Lord has specially laid his hand on. Então é como holofotes na cabeça de 10 desses jovens e na verdade o Senhor Deus colocou especificamente nesses jovens. And I don't think any of them are already recognized as youth leaders and things like that. Eu acho que esses 10 jovens que o Senhor me mostrou ainda não são reconhecidos como líderes de jovens. But when the Lord shows you these 10 Mas people, quando o Senhor, naquela conferência, mostrar para vocês esses 10 jovens, you should lay your hands on them, você precisa impor as suas mãos sobre eles prophesy over them, e você precisa profetizar sobre eles release the anointing e on them, vocês precisam liberar a unção sobre a vida desses 10 jovens. and offer them a year of training. E vocês precisam oferecer para eles também um ano de treinamento. Precisa treiná-los. Because God has chosen some influencers. Porque o Senhor está então escolhendo esses como influenciadores. But you need not to look on the outward. Mas você não appearance, pode olhar para a aparência exterior desses 10 jovens. but just to see what the Lord shows you. Mas você tem que, na verdade, ver o que o Senhor vai mostrar para vocês. Because this will be a key to train many of the others. Então isso vai ser uma chave para poder treinar outros. And for multiplication. E para multiplicação. And I also want to encourage you to pray about this one thing. E também quero encorajar vocês a orarem por isso. If you should share this story from 2 Kings 2. Vocês precisam compartilhar a história de 2 Reis capítulo 2. About Elisha. Sobre o Eliseu. To see if they have this attitude. Para ver se eles têm essa atitude. To get a double portion. Para receber uma porção dobrada. Eu quero incluir aqui nessa mesma graça e unção. Em outubro temos um retiro nacional pelo 2º ano seguido. Sakai, vem aqui. Eu vi o Bruno, eu não sei se o Dani está aqui. Mas vamos levantar. Vem algum dos jovens de São Paulo. O Bernardo. Vamos levantar um clamor. Lá também vai ter mais de 400 jovens de todo o Brasil. Filhos nossos. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Levanta tuas mãos conosco. Senhor, nós levantamos um clamor santo. Também por esses jovens em outubro, Senhor. Que ali também possamos identificar liderança, Senhor. Que a tua luz se espalhe também sobre dezenas e centenas de jovens ali, Senhor. Nós levantamos mãos santas para apresentar nossos adolescentes e jovens na tua presença, Senhor. E que nada venha impedir a presença de cada um que tu tens escolhido para estar naqueles dias. Tanto aqui em Porto Alegre, no 7 de setembro, como na continuidade ali em outubro, em nome do Senhor Jesus em São Paulo. Abra os céus com a tua unção e a tua abundante graça.
e a formação de uma nova geração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. This is the time. É o tempo agora. This is the time for the new generation. Esse é o tempo para a nova geração. This is the time where the Lord is pouring out His Spirit upon the young. É o tempo para que o Senhor derrame do seu Espírito sobre os jovens. And they will be on fire for the E Lord. eles vão estar no fogo do It Senhor. will be a prophetic generation. Vai ser uma geração profética. This is the time where the Lord pours out His Spirit upon your sons and daughters. Esse é um tempo onde o Espírito Santo vai ser derramado sobre os seus filhos e filhas. And there are some men in the room, you have children who are not walking fully with the Lord. Você tem aqui entre nós homens que têm filhos e filhas que não estão andando com o Senhor. But the next months will be many breakthroughs. Mas nos próximos meses, no próximo mês, vai acontecer um grande romper. And this is the time to believe the Lord for a breakthrough in your son and your daughter. É o momento de você clamar ao Senhor Deus pela vida do seu filho e da sua filha. Because all your sons and daughters will be taught by the Lord. Porque todos seus filhos e suas filhas vão ser ensinados pelo Senhor. You and your house. E a sua casa. They already belong to the Lord. Eles pertencem ao Senhor. And we claim them in the name of E nós Jesus clamamos Christ. por eles em nome do Senhor Jesus. Lord, capture their hearts. Senhor Deus, conquista o coração deles. Pour out your Spirit upon them now in the name Derrama do of teu Jesus. Espírito Santo sobre os nossos filhos, sobre nossas filhas, agora, Senhor. Amen. Amém. The Spirit of the Lord is here. O Espírito do Senhor está The aqui. Spirit of faith. O Espírito de fé. God is giving faith O Senhor está dando fé for your own children para seus próprios filhos. and for those in your churches who are not fully with the Lord. E aqueles também que estão congregando ou estão entre vocês na igreja local que ainda não são do Because Senhor. all our children Todos os nossos and filhos grandchildren e todos os nossos netos will serve the Lord vão wholeheartedly. servir ao In the name Senhor of de Jesus. todo o coração, em nome de Jesus. Senhor, Senhor, Senhor. Abençoe. Aleluia, irmãos. No último mês, eu tive servindo numa localidade fora daqui, e antes de sair, eu pedi oração da igreja, nossa congregação aqui, e a igreja orou por mim, pela minha família, nos enviou, e após a oração a gente recebeu muitas palavras proféticas dos irmãos. Os irmãos saíam do seu lugar e nos entregavam palavras. Eu anotei todas elas e levei comigo. Muitas dessas palavras eram palavras de encorajamento diante daquilo que viria. Eu lembro que uma das palavras foi o Jobson que entregou. Ele estava passando por mim, ele falou: Deus só me falou uma coisa para ti: coragem, persevera. E eu guardei tudo isso, e quando eu cheguei nesse lugar, eu realmente encontrei um ambiente de bastante luta espiritual e bastante resistência. Mas eu recebi uma palavra em Porto Alegre, e eu vou ler no fim essa palavra, porque hoje essa palavra foi dita aqui de novo. Quando eu cheguei lá nessa localidade, uns 3 dias depois de eu chegar nessa localidade, a Verônica, esposa do Paulinho, de Recife, me manda uma mensagem dizendo: Samir, eu estava orando por ti e Deus me deu essa palavra, que era a mesma palavra que foi compartilhada hoje. Então, num espaço de um mês, eu recebi a mesma palavra 3 vezes. A partir daí, eu comecei a orar, e um determinado dia eu orei por um rompimento do Espírito lá. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, que palavra o Senhor tem para hoje, para esse encontro? E o Senhor disse: aquela palavra que eu dei para ti, através daqueles irmãos. Aí eu liberei a palavra, e de fato, quando eu entreguei a palavra, houve um rompimento no lugar, o Espírito fez e se derramou e mudou o ambiente. Para minha surpresa, hoje o Márcio Rocha veio aqui e compartilhou essa palavra.
E o Senhor me disse então que essa palavra é para a igreja dele em todo lugar. Eu considero ela um presente, por isso eu quero ler para vocês aqui, que é o texto de Isaías 58, 11 e 12. O texto diz assim: o Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas para que o país se torne habitável. O Senhor está nos levando como igreja, não só na palavra que eu recebi para aquela localidade, mas pelo que eu estou entendendo do Espírito Santo, o Senhor está levando-nos como igreja para uma transição a um novo tempo. Um tempo de muita colheita, um tempo de muita restauração, um tempo de igrejas frutíferas para a glória dEle. Então o Senhor está se comprometendo conosco, que Ele está nos levando a uma nova estação. Eu quero dizer que, em nome de Jesus, eu tomo posse, em nome de Jesus para a igreja, de todas essas vidas que o Senhor está preparando para nós. Senhor, eu quero agradecer pela Tua palavra junto com os meus irmãos. O Senhor está prometendo algo para nós. O Senhor está prometendo que o Senhor vai nos fazer... nós já somos como um jardim regado. O Senhor está dizendo que nesses dias o Senhor vai edificar antigas ruínas. O Senhor está trazendo verdades tremendas, resgatadas sobre cada um de nós e sobre a igreja. O Senhor está dizendo que isso será bênção para as futuras gerações, que estamos orando aqui também. Senhor, nós te agradecemos por isso. Agradecemos pelas vidas que o Senhor está mandando e vai mandar. Senhor, queremos ser encontrados fiéis em tudo que o Senhor está falando. Muito obrigado pela tua fidelidade. Amém. Three brothers, come here. Os 3 irmãos vêm aqui. Oh, this is a good word that you gave us. É uma boa palavra que o Samir compartilhou conosco. You shall raise up the foundations Você of vai many generations. levantar os fundamentos para muitas gerações. Come on, brothers, share with us. Amém. O Senhor me levou a fazer uma pergunta, porque nós estamos vendo esses dias que Ele quer que nós enxerguemos, vemos. Será que a luz é importante? Feche um pouquinho seu olho, vai dar 1 minuto. O Senhor trouxe uma palavra. Pode fechar os olhos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: abram os olhos, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou Deus a luz de dia, e as trevas, noite. E houve tarde e manhã do primeiro dia. O Senhor perguntou para mim, é importante ver? Então o Senhor quer que abramos nossos olhos. Haja luz e houve luz. Amém? Hola, hermanos. Yo quise pasar aquí por 2 cosas que acontecieron hoy en mi vida. Mas primero que todo, quería agradecer a todos los hermanos que el año pasado escucharon aquí de mi filho. Y el problema que yo tenía para aceitar a ele, para no repreender, mas fui muito forte, eu expliquei o ano passado, e durei quase 1 ano orando para que meu filho me perdoara e para que eu tivesse comunhão com ele algum dia. E agora passei 45 dias em Vila Velha, estado do Espírito Santo, e
pasé 45 días con él. Y por la primera vez abracé a mi filho, besé a mi filho y nuestra relación está muy linda. Me pudo confesar y yo pude abrazar a él. Entonces, estoy muy grato a Dios y a ustedes por sus oraciones. Sé que fue por eso, no fue por mí. Pero hoy aconteció algo con mi vida, que es lo siguiente. Yo estoy yendo camino para Guatemala, una invitación que tengo, y allá donde me están llevando, e inclusive quieren que le hable a pastores. Imaginen, con esta situación, cuando hoy llamó el hermano aquí a que profetizaran o que pasaran al frente, mas yo decía, Señor, yo no soy profeta. Y yo sentí literalmente como que el Espíritu Santo me empujó allá. Empujó se dice, ¿no? Me empujó. Y de ahí a poco yo no sé cómo estaba aquí. Entonces, mas tremía, igual que ahora estoy tremiendo mucho, mas as pernas, mas tenho que aceptar que o Espíritu Santo está tratando con mi vida. Y a otra cosa que fue que cayó gotas de colirio en mis ojos. Yo preguntaba y hasta quería cuál era el poder que los apóstoles tenían. Y pedí a Dios, mi Dios, muéstreme cuál era el poder. Y estos días muy simple que Dios cayó colirio en mis ojos y vi el poder que ellos tenían. Yo quería predicar como ellos, yo quería, mas el poder que los apóstoles tenían es lo que yo vi y reaccioné. El poder que ellos tenían era que ellos tenían a un Señor. Cuando ellos creyeron en un Señor. Y un Señor en esa época no se podía llamar Señor a cualquier persona. Y ellos cuando conocieron a Jesús le llamaron Señor. Ellos vivieron con un Señor y estuvieron con un Señor, un Kyrios. Y un Kyrios es un señor feudal, dueño de todo. Ellos tenían, o sea, usted no se podía equivocar, usted no se podía equivocar de llamar señor a cualquier persona. Solo eran dos señores, el rey y Dios. Y cuando los apóstoles llamaron a Jesús Señor, ese Kyrios se transformó en el dueño de su vida para siempre. Y último, lo otro, el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús en Atos 1, ellos predicaron a Jesús, primero predicaron a Jesús como Señor. Este es el poder que predicó Pedro en Atos 2:36. Y él predicó arriesgando que lo matara. ¿Y por qué? Porque él faló así: saiba todo el pueblo de Israel que a como presente, Jesús que vosotros crucificasteis, Dios fez Señor y Cristo. Y cayó el poder de Dios. El poder de Dios viene cuando tienes un Señor. Y último ya, Atos 1,
En Atos 1, el que escribe Atos fala, en el primer tratado, oh Teófilo, falé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y a partir de ahora, yo comienzo a hacer y después a enseñar. Voy a practicar todo lo que aprendí aquí. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, irmão, por venir aqui. Graças. So, brother, when are you going to Guatemala? Quando- When are you going? Quando que você vai para Guatemala? El 28. Dia 28. 28. This month. Yeah. Esse mês? Yeah, né? Yes. The 28th of this month. Yeah. Let's send him to Guatemala. Vamos enviá-lo para Guatemala. You will operate in the power of the Holy Spirit. Você vai operar no poder do Espírito Santo. You are like the Apostle Paul. Você vai ser igual ao apóstolo Paulo. You feel weak. Você acha que You você are é fraco. shaking. Você está tremendo. But there will be a demonstration of the Holy Mas vai Spirit ter and uma power. demonstração do poder do Espírito Santo. Do not say I'm not a prophet. Não fale que você não é um profeta. Because you will operate as a prophet. Você vai funcionar como um We send profeta. you in the name of Jesus. Receba em nome do Senhor With Jesus. fire. Fogo. In the name of Jesus. Em nome do Senhor In the Jesus. name of Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amen. 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 Yeah. Yeah. Em nome de Jesus. Yeah. Amen. Quando John orava pelos jovens aqui, o Senhor me mostrou uma mão entregando cajados na mão dos jovens em São Paulo, ali no retiro de jovens. E cajado é um instrumento de autoridade. Deus vai levantar pessoas que vão ser pastores, profetas, evangelistas, mestres naqueles dias. E uma palavra que o Senhor deu hoje de manhã, e se tivesse uma oportunidade de compartilhar. Então disse Davi a Gade. Eu acredito, e meditando ali, que Deus enviou Gade. Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. E o Senhor estendeu a mão, eu vi o Senhor estendendo a mão sobre nós e passando a mão nos nossos olhos. Eu perguntei porque esse contexto aqui é um contexto de uma independência de Davi. O Senhor disse que Ele está cuidando da gente. E a pergunta que o Senhor tem feito a nós é para nós enxergarmos. E Ele abre os nossos olhos para que nós possamos ver que nós estamos na mão do Senhor. Nós estamos na mão do Senhor. Nossa casa, nossa família, o ministério, tudo o que fazemos, tudo o que estamos realizando. E o Senhor mandou um profeta aqui para falar conosco, para abrir os nossos olhos. Uma das coisas que o Senhor falou comigo, eu pensava que eu era muito grosseiro, muitas das vezes, com algumas pessoas, mas o Senhor disse: você quer que essa pessoa caia nas minhas mãos ou nas mãos dos homens? Nós precisamos amar. E o amor, ele muitas das vezes terá conflitos, porque nós desejamos que os nossos irmãos, a nossa vida, os nossos irmãos estejam na mão de Deus. Na mão de Deus.
Sorry, brother, I think we have to close now. Desculpa, irmãos, acho que nós agora concluímos. It has been a long day. Foi um dia longo. I just want to read one passage that we will come back to tomorrow. Eu quero só ler uma passagem a qual nós vamos retornar nela amanhã. Maybe the Lord will speak to you during the night. E espero que o Senhor Deus fale contigo durante a noite. Acts 11, Então é Atos capítulo 11 verse 22. e o versículo 22. Then news of these things came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to go as far as to Antioch. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. When he came and had seen the grace of God, quando ele chegou e viu a graça de Deus, he encouraged them all that with purpose of heart they should continue with the Lord. ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. For he was a good man, full of the Holy Spirit and faith. Porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. It's great to be in a room full of good men. É muito bom estar num ambiente desse com muitos homens cheios de fé. What do good men do? E o que um homem bom faz? They see the grace of God. Eles veem a graça do Senhor Deus. And this is what God is going to do tomorrow, open our eyes to see the grace. É isso que o Senhor vai fazer conosco amanhã, abrir os nossos olhos para que nós vejamos a graça. But Barnabas saw something more. Mas Barnabé viu algo a mais. He saw a grace that was needed. Ele viu uma graça que era, na verdade, precisa, era necessária. So he went and picked up Saul. Então ele foi e pegou então Paulo. And released him into his ministry. E aí Barnabé pegou Paulo e liberou ele para o ministério que Deus tinha para Paulo. Father, thank you for this day. Obrigado, Pai, por esse dia. Thank you for what you have done. Obrigado pelo que o Senhor fez. Thank you that you trust us. Obrigado porque o Senhor confia em nós. And Father, we ask that during the night you again will speak to us. E nós pedimos, ó Pai amado, que durante a noite o Senhor fale conosco. And that the end of this conference tomorrow will be even more powerful. E que amanhã vai ser, na verdade, no final desse retiro, vai ser ainda mais poderoso. Father, we love you. Pai amado, nós te amamos. And we bless you. E nós te louvamos, Senhor. Amen. Amen.